Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Para você que é aluno ou aluna aí do primeiro ano do ensino médio, eu trago aqui uma questão ainda abordando o tema funções, que caiu na Universidade Federal do Pará, que diz o seguinte: dada a função f de A com os elementos 0, 1 e 2 em B, cujos elementos são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, definida por f de x igual a x menos 1, qual o conjunto imagem de f? Então, nas videoaulas anteriores que eu publiquei, que foram 10, em nenhuma delas eu falei sobre imagem, domínio, contradomínio. E nessa videoaula eu vou deixar claro para você o que é imagem, domínio e contradomínio, para que você não esqueça mais. Lembre-se o seguinte: quando a gente fala imagem, a gente lembra dos cinemas antigos, né? Que projetavam imagens e que reunia ali muita gente para assistir os filmes. Quando você pensar em imagem, lembre do seguinte: nós temos aqui o domínio. O domínio é quem domina, quem manda. O que sair daqui de dentro é o que vai acontecer. Então, o domínio é sempre quem manda. E a imagem é aquilo que é projetado. Se você pensar no cinema, tem o domínio, que é a fita magnética aqui, que vai receber a luz e vai projetar uma imagem na parede. Mas não é em toda a parede. Tem um telão, projeta a imagem nesse telão, e nesse telão tem a imagem. Porém, esse telão está numa parede, que é chamada de contradomínio. Por quê? Porque tem uma parte aqui que não recebe a imagem, mas está lá na parede. Então, isso é o contradomínio. Mais outro exemplo para que você entenda. Se você pensar naquelas projeções que a gente faz, né, mais enquanto criança, às vezes até muitos adultos fazem, e é muito interessante, é muito criativo. Veja aqui duas mãos normais, mas projetou uma outra imagem diferente. Isso aqui, a gente pode observar que a mão é quem domina. À medida que você mexer com a mão aqui, é que a imagem sai lá. A imagem é o que é produzido com a sombra. E o contradomínio é a parede onde a sombra está sendo projetada, porque além dessa sombra aqui na parede tem mais coisas. Então, domínio, quem manda, quem de fato faz acontecer. Imagem, aquilo que é projetado. E contradomínio, o total do segundo conjunto em questão. Então, voltando aqui à nossa questão, a gente tem o conjunto A, que é formado pelos elementos 0, 1 e, por último, 2, e temos o conjunto B, que é formado pelos elementos menos 2, menos 1, 1 e 2. E a função de A em B tem que obedecer uma regra. Tem que ter uma fórmula para que isso aconteça. E a fórmula é f de x igual a x mais 1. O que é f de x? F de x é a imagem que chega aqui no conjunto B. Levando em consideração a regra do jogo, né, a fórmula aqui, se você pega esse 0, o que acontece? F de 0 é igual a 0 menos 1, porque a gente está substituindo o x por 0. F de 0 quer dizer você pegar essa função, tirar o x, colocar no lugar dele o 0. Então deu quanto? 0 menos 1, menos 1. Ou seja, quando você usa 0, acha como imagem o menos 1. Então liga o 0 no menos 1. Quando você usa o 1, acha como resultado quanto? 1 menos 1, 0. Usou o 1, achou como imagem o 0. Então liga esse 1 em sua imagem, que é o 0. Quando você usar o 2, 2 menos 1, que eu estou seguindo essa regra aqui, essa fórmula, 2 menos 1, 1. Então você vai ligar o 2 ao 1. Ligamos o 2 ao 1. Como está pedindo a imagem, pense em imagem do espelho. Quando a gente chega em frente ao espelho, ele reflete a nossa imagem. A gente diz que aquilo é a imagem. A mesma coisa aqui, ó. O reflexo desse 0 é o menos 1, seguindo essa regra. O reflexo desse 1 é o 0, o reflexo desse 2 é o 1. Então isso é a imagem. Então quais elementos que compõem a imagem? O menos 1, o 0 e o 1. Esses elementos são a imagem desses. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra A de até a próxima videoaula, né? Se você quiser definir aqui quem é domínio, imagem e contradomínio. O domínio é esse conjunto formado pelos números 0, 1 e 2.
A imagem, como a gente já viu, é o conjunto formado pelos números -1, 0 e 1. E o contradomínio é o conjunto B todinho. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também que você consiga sucesso aí em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima! Curte o canal do vovô e dá um like!